Muito bem. Hoje eu vou comentar com vocês algumas ideias sobre funções trigonométricas, tá? Na aula anterior a gente falou sobre triângulos quaisquer, né? Eu praticamente exibi um exemplo de cada, né? Da lei dos senos e da lei dos cossenos. E não se preocupe que eu vou fazer uma revisão em breve, né? Que eu vou voltar a tratar do tema novamente. E a gente vai ver a ideia das funções trigonométricas. Essencialmente, a gente vai falar das duas básicas, que é a função seno e a função cosseno. Então, a função que a gente vai ver é essa, né? É a que possui essa lei, ou essa lei. Na verdade, eu vou falar das duas. E, bom, para falar de função, eu vou só relembrar alguns conceitos, né? O que é função? A gente sempre tem a ideia de, quando fala de função, a gente tem duas ideias, né? Uma ideia seria essa daqui, né? Normalmente a ligação de termos de entre dois conjuntos, né? Não sei se vocês lembram disso, isso aqui se chama diagrama de Venn, é uma maneira de representar. Inclusive, a gente fez uma breve revisão no início. E outra coisa que vem em nossa mente quando a gente fala de função é essa ideia aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Que é o gráfico, né? Bom, a diferença, tudo depende do domínio. Então, para a gente ter função, né, só relembrando alguns fatos, eu tenho que ter um domínio, né, ou seja, um conjunto aqui, onde a gente vai escolher elementos desse conjunto para substituir na nossa lei, e tem aqui o contradomínio, que são os candidatos a formarem par com o elemento escolhido. Então, se eu escolho, sei lá, eu tenho um determinado x, ele vai formar par com f de x. Ou seja, eu pego o x, jogo dentro da lei, o f do x é o que vai formar par com x, então significa que a minha função, na verdade, é um conjunto de pares. Onde x pertence ao domínio e o f de x pertence ao contradomínio da minha função f. Então, basicamente é isso, né? Então, se a gente pega qualquer pontinho aqui, ele é um par. Eu tenho aqui um x1, né? E ele forma par aqui com um certo y1. Então, onde esse y1, ele é o f do x1. Ou seja, quando eu pego o x1 e jogo na lei f, ele vai me gerar essa altura aqui, que é meu y1, que é o nosso f de x1. Essa é a nossa ideia. Tá, então, especificamente falando do seno e cosseno, o domínio que a gente considera aqui, se a gente for considerar os casos mais simples, eu vou colocar aqui de 0 a 2π, ou seja, isso aqui é uma volta completa, e o contradomínio vai ser um conjunto que pertence ao intervalo de menos 1 a 1. Como assim? Na verdade, a função seno e cosseno ela é baseada no ciclo trigonométrico também. Então, eu tenho aqui o ciclo, né, fazendo um esboço rápido aqui né, isso aqui a gente já vem trabalhando fortemente. Então, tenho aqui o ciclo trigonométrico. Aí, no domínio,
A gente está colocando os ângulos. Aqui, no caso, os ângulos estão em radianos, né? Então, estou colocando aqui de 0 a 2π. E para cada elemento do domínio escolhido, vamos supor que isso aqui seja um certo t, eu tenho dois valores associados. Um é a altura, que é o seno de t, e o outro é o deslocamento lateral, que é o cosseno do t. Então, quando a gente estuda a função seno, a gente está olhando só o eixo dos y. E quando a gente estuda a função cosseno, a gente está olhando só o eixo dos x. Ok, então já temos aqui, com isso, né, alguns pares notáveis. Tá? Antes de falar deles, acho que o Wendel pediu a voz aí. Não, professor, eu ia pedir para dar um tempinho de copiar, só que eu lembrei que o senhor vai colocar no Sigedu. Isso. Mas se vocês quiserem, ou então um print. Eu tiro um print, depois eu copio. Mas tá certo. Ok. Vai ter sido no Sigedu. Desculpa. Não, tudo bem. À vontade. Tá? Da maneira que vocês acharem mais confortável de receber a informação, aí vocês me falam. Ok, então, baseado nesse cenário, a gente vai colocar aqui no plano cartesiano alguns pontos que nós conhecemos e a relação desses pontos, né, como assim, né? Como é que quais são esses pontos que vocês estão falando e quais essas relações aí? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, no eixo X aqui, eu vou colocar os valores, né, angulares, né, o que me daria uma volta completa. Então, aqui no marco zero, eu vou colocar o ângulo zero, né? Esse ângulo aqui, eu vou colocar ele aqui. Esse marco aqui, eu vou colocar o ângulo de π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus. Nesse segundo marco aqui, eu vou colocar o ângulo π, né? Quer dizer, então eu vou caminhando de 90 em 90, né? Cada pedacinho desse representa 90 graus. O terceiro vai ser o de 3π sobre 2. E o último é o de 2π. Tá? Por hora, a gente vai estudar uma volta, sabendo que se eu continuo aqui as voltas, né? Para eu continuar as voltas, basta, né, preencher aqui a minha reta com os valores. Né? Por exemplo, aqui é 1π sobre 2, aqui é 2π sobre 2, que é π. Aqui é 3π sobre 2, aqui é 4π sobre 2, que é 2π, né? Só esse aqui é 2π sobre 2. Se eu simplificar, dá π. Esse daqui é 4π sobre 2. Se eu simplificar, dá 2π. E se eu continuar, a próxima marcação vai ser 5π sobre 2, né? Que o 5π sobre 2 ele volta a ser, está na mesma posição do π sobre 2. Aí depois 6π sobre 2, 7π sobre 2, 8π sobre 2, e assim vai. Ou seja, eu estou dando voltas, né, a partir do momento que eu começo a preencher aqui. Porém, nós sabemos que numa segunda volta, essas alturas aqui do seno não vai mudar nada. Em 5π sobre 2 é a mesma altura que em π sobre 2. Ou seja, as funções seno e cosseno, elas são periódicas, ou seja, todos os valores se repetem nas próximas voltas, né? Ou se eu for no sentido contrário. Se eu caminhar no sentido contrário, né, as alturas também serão as mesmas. Muito bem, então vamos colocar aqui, vamos marcar os pontos principais. Então, a função que eu vou colocar aqui para a gente, vai ser a função seno, tá? Vou começar com a função seno, o comportamento dela. E o comportamento base dela é a gente olhar
quanto dá o seno do zero, quanto dá o seno de π sobre 2, né? Quanto é que dá o seno de π, né? Das marcações principais, pelo menos a priori. Então, quando eu estou aqui em 0 graus, a minha altura é zero, né? Então, eu vou usar aqui fazer uns desenhos aqui para a gente fazer uma associação interessante aqui em relação a essas alturas que a gente vai marcar aqui no gráfico. Então, vamos supor aqui que eu tenho, né, aqui um terreno, né? Acho que eu já comentei de um exemplo desse em aula, mas eu acho que é um exemplo interessante, assim. Isso aqui é um penhasco, né? Aqui eu vou botar umas nuvens. Então, aqui é um penhasco, né? Então, se alguém está aqui e for empurrado aqui, ele cai, né? Não tem mais nada aqui embaixo. E eu tenho uma roda gigante que ela está presa aqui na beira do penhasco, né? Isso aqui é só para a gente ter uma noção das questões das alturas. Então, se eu estou aqui nesse ponto, né? Se eu estou aqui nesse ponto, eu estou na altura zero, né? Eu estou aqui na roda gigante, né? Aqui tá, eu estou vendo aqui o penhasco aqui embaixo, né? E eu estou na mesma altura do terreno. Então, em zero, a altura é zero. Então, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto principal, 0, 0. Ou seja, no ângulo zero, a altura é zero. O próximo é olhar em π sobre 2. Quando eu estou aqui em π sobre 2, eu estou na altura máxima aqui da minha roda gigante, digamos assim. E a minha roda gigante, a altura dela máxima é 1, que é como é definido o raio do ciclo trigonométrico. Então, em π sobre 2, o seno dele dá 1. Eu vou fazer as marcações aqui, a altura mínima, que no caso seria essa na roda gigante, né? É a altura menos 1. E aqui eu vou colocar a altura máxima, que é 1. Então, o primeiro ponto marcado, eu vou colocar em outra cor, né? Seria esse ponto aqui, o 0, 0. E o segundo ponto é π sobre 2 e 1. Então, né, em funções a gente relaciona assim, né? Nós montamos uma espécie de retângulo, né, tanto da marcação em Y quanto a marcação em X, e onde cruza esse pontilhado é o nosso ponto. Então, esse segundo ponto aqui é esse ponto aqui. Ok, aí vamos agora aqui para a marcação π, né? Quando eu estou aqui em π, né, eu estou exatamente em cima do terreno, propriamente dito. Então, na função seno, o π está sendo associado a zero, né, que eu estou na altura do terreno, a altura é zero. Então, em π aqui, a altura é zero. Agora eu vou para a marcação de 3π sobre 2, que é essa aqui embaixo. E quando eu estou aqui, eu estou uma unidade abaixo aqui do terreno. Então, significa que aqui em 3π sobre 2, a minha altura que eu vou estar é menos 1. E quando eu volto para 2π, né, eu volto para a marcação do zero. Então, aqui também vai dar zero. Então, esses são os pontos principais do meu gráfico. Se eu continuar, vai continuar nessa mesma logística, né? No próximo quadrante, que é o 5π sobre 2, vai ser a mesma coisa que aqui em π sobre 2. Então, ele vai dar, em π sobre 2 dá 1, em 5π sobre 2, que é o próximo aqui, vai dar 1 também. Quer dizer, então tudo se repete, né? Na próxima volta, os pontos vão ser esses aqui que eu estou pintando. Ok. E mesma coisa para o outro lado, né? Se eu fosse retornar aqui, então a marcação seria também... Então, a gente tem né, esse sobe e desce aqui. Ó. Mas aí vem a pergunta, né? Desse ponto para esse aqui forma uma curva, né? Como é que é o comportamento do 0 para o π sobre 2, por exemplo? É reto?
é curva assim, como é que ele é? Aí, determinando aqui para como o comportamento é semelhante em cada quadrante, significa que basta eu visualizar como é que é em um dos quadrantes, né? Ou seja, num pedacinho de volta desse, né, como é que é o comportamento da minha curva. Então, para isso, a gente vai voltar lá para a tabela e ver o que acontece aqui nesse meio, né? Nesse meio termo aqui. Bom, o que nós sabemos, né? Aqui eu estou falando do seno, eu vou já ser direto em relação aos valores que nós conhecemos. 30 graus é π sobre 6, né? 45 é π sobre 4 e 60 graus é π sobre 3, né? Para comprovar esses valores, π eu sei que vale 180, então basta dividir para ver se realmente eu estou falando a verdade, né? Se eu pego 180 e divido por 6, de fato dá 30, né? Então o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar os ângulos principais aqui, né, da tabela, que é aqui do primeiro quadrante. Então o que nós sabemos? Pela tabela, isso aqui dá 1 meio, isso aqui dá raiz de 2 sobre 2, isso aqui dá raiz de 3 sobre 2. Bom, aqui a gente vai utilizar valores aproximados. Então, esse aqui eu sei que é 0,5. Né? Aqui está tranquilo. Raiz de 2 é mais ou menos 1,4. O seno de 90 é a altura aqui em 90, né? Isso. A altura aqui em 90, que é a altura máxima, é exatamente o tamanho do raio. Então, dá 1. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui o seno de π sobre 2, né? Que é o nosso elemento estando aqui na altura máxima aqui da nossa roda gigante, vai dar exatamente aqui o eixo da roda gigante, que é 1. É 1 pela construção do ciclo. Ok, raiz de 2, ele é mais ou menos 1,4, né? Se eu divido por 2, isso aqui dá mais ou menos 0,7. E a raiz de 3 dá mais ou menos 1,8. Se eu divido por 2, isso aqui dá mais ou menos 0,9. 0,8, 0,9 mais ou menos. Então, a gente já tem uma noção aqui para, né, colocar aqui e ver mais ou menos como é o comportamento desses elementos aqui no meio. Então, aqui no meio, né, π sobre 4 é 45, 45 é a metade de 90. Né? Então, π sobre 4 está exatamente aqui no meio. E 30 e 60, né? Então, 15 graus aqui para trás ou para frente. Então, o que nós sabemos? Que em 30, né, vai dar 0,5. 0,5 é a metade de 1 aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, que é o de 30 graus, a nossa altura aqui é essa, né? Mais ou menos. Em π sobre 2 vai dar um pouquinho mais alto, né? Que é 0,7. E em 60 vai dar 0,9. Né? Então, eu sei que aqui foi feito à mão, mas mesmo a gente dando uma ampliada aqui, né? Ele não tem bem um caráter retilíneo, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Ele não tem bem um caráter retilíneo, né? Essas três alturas aqui, gerados pelo, né, o 30, que é o π sobre 6, aqui tá errado, tá? Aqui tá π sobre 2, mas na verdade é π sobre 4. Deixa eu ajeitar aqui. Esse aqui é π sobre 4, esse aqui é π sobre 3. As alturas não são bem retilíneas, se a gente observar bem, parece que é uma coisa assim, né? Meio curvilínea. Mais ou menos, né? Isso que a gente está fazendo aqui à mão, né? Mas esse é o comportamento, tá? Ele é meio curvado, assim.
os valores aqui no primeiro quadrante. Deixa eu diminuir aqui que eu... Ok, então, se a gente tem essa noção do primeiro quadrante, e nós sabemos que os outros obedecem a esses mesmos valores, né? Por exemplo, aqui eu estou subindo, né? Cada ângulo que eu evoluo aqui na minha roda gigante, a minha altura está aumentando. Quando eu chego no segundo quadrante, ele vai diminuindo na mesma proporção que ele aumentou. Consequentemente, aqui no segundo quadrante, que seria essa parte aqui da minha roda gigante, o comportamento tem que ser exatamente o mesmo, né, das alturas à medida que eu fui subindo. E, consequentemente, assim, a gente já tem uma noção, né, do meu gráfico. Em uma volta, ela terminaria aqui, né? Esse seria o comportamento da minha função seno. Mas, se a gente continuasse, então, a gente teria... Aqui na segunda volta, as alturas iam se repetir em relação à primeira, e assim segue, né? Assim como se eu voltasse aqui, né? Também, né, teria a mesma ideia do que aconteceu aqui na primeira volta. Então, esse aqui é a função padrão, né? A função seno padrão. É a função de lei f de x igual a seno de x. E nós chamamos esse gráfico aqui de senoide. Tranquilo até aqui, não? Todo mundo visualizou a ideia da construção do gráfico? Ok. Para o cosseno, a ideia é idêntica, né? Não muda praticamente quase nada, só vai mudar em relação a como a gente olha os pontos. Então, eu vou fazer aqui embaixo, bem rápido, essa construção básica. E nos vídeos que eu coloquei lá, no Sigeduc, eu vou mais além do que isso. Aqui, eu estou construindo o básico. O vídeo que eu coloquei lá é usando essa informação aqui. Ou seja, a partir do básico, como é que a gente constrói, por exemplo, uma função com a lei f de x? Vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui. 4 mais 2 vezes o seno de x mais 4π, por exemplo. Então, veja que esse seria o gráfico geral possível, né, nas funções seno. Então, lá eu já falo de uma maneira dinâmica, né, que eu tenho seno, 2 vezes o seno é fazer essa altura dobrar, né? Então, ao invés do seno ir até 1, como é 2 vezes o seno, ele vai até o 2, né? Então, quer dizer, eu estou aqui deformando essa curva básica, né? Eu vou falar sobre isso, mas eu só estou comentando que lá eu estou me baseando nisso que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Baseado nessa informação, agora vocês assistindo lá meu vídeo de construção de gráficos, vocês vão visualizar a ideia, né, completa. Né? Ok, agora para a função cosseno, né, que essa é a ideia desse vídeo, né, dessa aula, é mostrar essa ideia básica. Da mesma forma, eu vou colocar aqui os ângulos básicos, né, 90, que é π sobre 2, 180, 270 e 360, né? Aqui olhando em uma volta. Tá, então, mesma coisa, né? O comportamento, esse comportamento aqui que a gente verificou para o seno, ele também vale para o cosseno, visto que se a gente olha para a tabela de seno, cosseno e tangente, né? De 30, 45 e 60 graus, os valores do seno e cosseno são os mesmos, só mudam a ordem, né? Ou seja, é o mesmo comportamento. Então, vamos pegar aqui os pontos principais. Ok, então o cosseno a gente olha agora o eixo do x, né?
A gente não olha mais as alturas, a gente olha o deslocamento lateral. E quando eu estou aqui no marco zero, eu estou uma unidade à direita aqui, ó. Né? É isso que a gente observa. Eu não estou olhando mais a altura, né? Tudo bem, aqui estou na altura zero, mas eu estou deslocado uma unidade à direita aqui do meu penhasco. Então, significa que olhar o deslocamento em relação ao penhasco lateral é o que a gente chama de cosseno, né? Significa que em zero o deslocamento é uma unidade. Ou seja, eu estou uma unidade à direita do penhasco aqui que eu criei, né? Eu criei esse contexto só para facilitar a ideia. Eu estou uma unidade à direita. Ok, se eu tiver aqui em 90 agora, né, no segundo ponto, eu não estou mais deslocado à direita, né, aqui da extremidade do meu penhasco, né? Aqui seria agora meu marco zero. Né? Eu estou exatamente aqui, né, em cima do penhasco, né? Sei lá, se quebra aqui suponha que eu tenho um banquinho aqui, né? Se ele quebra, eu caio aqui na beira do penhasco, né? Ou seja, eu não estou deslocado nem para a direita nem para a esquerda aqui da ponta do penhasco, que é a nossa referência. Então, significa que no ângulo de π sobre 2, né, o deslocamento lateral é zero. Né? A ponta do penhasco é a minha referência agora. Agora a gente vai para π. Né? Eu estando aqui em π, eu estou uma unidade, né, à esquerda aqui da ponta do penhasco. Então, significa que em π, as unidades à esquerda nós representamos pelo -1. Então, em π é aqui que nós estaremos. Em 3π sobre 2, né? Quando eu chego aqui em 3π sobre 2, eu estou na mesma... eu estou logo abaixo aqui da ponta do penhasco, né? Ou seja, aqui nesse ponto eu não estou deslocado nem para a direita nem para a esquerda, e sim para baixo. Mas para baixo quem verifica é o seno, né? A gente não está verificando mais o seno. Consequentemente aqui vai dar zero para... Né? Eu não estou nem uma unidade nem para a direita nem para a esquerda da ponta do penhasco. E por fim, né, quando a gente fecha aqui uma volta, né, volta está uma unidade à direita aqui da... Então, isso faz com que em 2π, né, eu volto a estar uma unidade à direita. E o comportamento a gente já conhece, né? Seno e cosseno têm o mesmo comportamento, então significa que aqui o comportamento da função cosseno, né, é esse. E esse gráfico aqui é chamado de cossenoide. É mais ou menos assim, né? Aí, mesma coisa, se a gente for continuar as voltas, né, o gráfico do cosseno, ele continua, né? As alturas, né, respectivamente, os deslocamentos laterais vão obedecer a esses pontos aí que vão continuar, os dois lados. E assim segue. Então, essa é a função cossenoide. E com isso, a gente tem aí os dois gráficos, né? São exatamente, é a mesma curva. Porém, uma começa aqui na altura 1, né, e o outro começa na altura 0. Começa na altura 0 é o seno, a função seno, começa na altura 1 é o cosseno. E com isso a gente já tem, a gente tem uma noção aqui, né? Só falando dos últimos detalhes, né? Imagine que esse gráfico aqui, ele é uma... Imagine que agora eu estou num jogo 2D, tá? E um jogo de plataforma. E está aqui meu personagem.
e essa é a trajetória que ele vai percorrer. Então, aqui tem algumas características, né? Por exemplo, o primeiro quadrante, ele vai ter que subir aqui esse barranco, né? Então, se ele sobe, isso para a função indica que ela é uma função crescente. Como assim? Quanto mais à direita eu vou, mais alto fica aqui, né, esse trecho aqui, onde ele vai ter que passar por ela. Então ele cresce aqui, assim. Ele vai aumentando a altura, né? Isso. É isso, né? Como se fosse a crista da onda, né? E de fato, né, a função seno e cosseno, elas são as ondas que se estuda em física, são baseadas nessa teoria aqui, né? Essa oscilação aqui da onda. A onda ela oscila de formas, são combinações de senos e cossenos, tá? Aqui no segundo quadrante ele decresce, né? Dá para perceber aqui que as alturas vão diminuindo e continua decrescendo até aqui em 3π/2, né? Então aqui continua decrescendo também. Vou puxar o gancho assim também, tá? Decresce aqui no segundo e terceiro quadrantes, né? Aqui é primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E, por fim, aqui ele volta a crescer, né? Quando chega daqui para cá, ele cresce. E se a gente observar isso na roda gigante, é o que acontece, né, de fato. Estou aqui, inicialmente, ela começa a girar, então minha bola vermelha está ganhando altura, né? Cheguei nesse ponto, cheguei na altura máxima. Então, no primeiro quadrante, cresce, né? Se eu olhar a altura. Continuando aqui o movimento, no segundo quadrante ela vai perdendo altura, né? Ela vai chegando aqui, né? Ele sai da altura máxima e vai chegando aqui até a altura do terreno. É o que acontece aqui no segundo, né? Ele sai da altura máxima e vai até zero. No terceiro, ele já entra aqui, né? Debaixo da altura, da medida aqui da altura da Terra, né? Digamos assim, aqui do penhasco. Então ele continua, né? Indo cada vez mais para baixo, né? Até a altura mínima, que é -1, né? Então, aqui é o terceiro quadrante, que é o que acontece aqui, né? Ele sai da altura zero e vai até a altura -1. Né? Apesar do desenho se parecer, né? Mas aqui são alturas e aqui é o ciclo, né? São dois objetos diferentes, né? Isso aqui não é isso. Isso aqui são as alturas, né, que eu obtenho aqui no ciclo. E por fim, aqui no quarto quadrante, eu estou na altura mínima e eu chego até a altura zero. Então, dá para a gente visualizar graficamente essa questão de crescimento e decrescimento das alturas, também olhando para o ciclo, né? Então, essa é a ideia. E em relação ao cosseno, eu estou aqui no marco zero, eu estou deslocado aqui para a direita, né? Agora a gente olha para o eixo X, né? Então, quando a roda começa a funcionar, né, a roda gigante, eu começo a perder esse deslocamento lateral, né? Então, eu estou no deslocamento lateral máximo, que é 1, e eu vou perdendo esse deslocamento até chegar aqui no deslocamento zero, né? E, continuando aqui o movimento, né, eu já começo a ir para o lado negativo aqui do eixo, né? Então, aqui chega o deslocamento, digamos, mínimo, que é uma unidade à esquerda. Então, nesse quadrante aqui, eu volto a ganhar, né? Mesmo eu saindo aqui da altura negativa até a altura zero, aqui eu ganho deslocamento, e daqui para cá eu volto a sair do zero até o deslocamento máximo. Então, esses dois quadrantes aqui são os quadrantes onde há o crescimento, né? No caso, terceiro e quarto quadrantes, e o primeiro e segundo são os quadrantes que eu tenho de crescimento. Isso olhando para o eixo do X, que é de fato o que acontece aqui. Né? No primeiro quadrante aqui, as minhas alturas vão diminuindo, né? Eu saio da altura 1 até a altura zero, e no segundo quadrante
continua diminuindo, né, de 0 até -1. Então, nesses dois quadrantes são os quadrantes onde os meus valores decrescem. E na sequência, né, depois, né, na dinâmica do movimento, nos dois quadrantes em sequência, a minha função volta a crescer. Tá? Então, essas são algumas características das duas funções e ela é uma função periódica. Como assim? Tudo se repete, né? Então, essa é a primeira volta, essa aqui é a minha segunda volta, que é igualzinho à primeira volta, né? E assim segue. Aí a pergunta é, qual é o período? Como assim? Por exemplo, o nosso dia, né? O período dele é de 24 horas, né? Porque depois das 24 horas, o próximo dia tudo vai se repetir em relação ao primeiro, né? Tanto que a gente tem sempre essa noção, assim, quando a gente fala assim, vamos marcar de ir à praia 1 hora da tarde. Aí alguém vai dizer, caramba, mas o sol é quente, né? Ou seja, a gente já tem tanta ideia, né, de como funciona o nosso período do dia, que dependendo do horário a gente já tem algumas características dele. E aqui o nosso período, né, em ambas, tanto no seno como cosseno, o período é de 2π. No caso aqui, é uma volta completa, né? Ele tem essa variação de 0 a 2π, ou seja, 2π, né? Assim como o dia, ele varia de 0 a 24 horas, ou seja, 24 horas é o período de um dia. Bom, então é isso, essas são as informações básicas aqui das funções circulares elementares, né, que é seno e cosseno. Circular, porque é tudo baseado aqui no movimento circular, né, olhando para as alturas ou para o deslocamento lateral, e eu tenho esses gráficos baseados nisso, né. Então, tudo que é periódico, né, tem essa relação aqui com essas funções. Tá? Com isso, eu encerro aqui esse encontro de hoje. Eu vou só, né, fazer a chamada de vocês, né, mudar o formato aqui de apresentação. Eu vou exibir vocês aqui os presentes. E pronto, agora eu vou só, deixa eu encerrar a gravação, eu tenho só um comentário a fazer.